Yoiki, Suritsuma! A batalha de Asta e Yuno versus Lucius chegou ao fim com um ataque feroz e inigualável dos nossos dois personagens. Agora o combate parece que vai ser... Não vai ser na cama. Agora parece que o combate vai ser entre os dois personagens e a gente vai observar quem vai se tornar o Rei Mago. Porém, muitos fãs ficaram se questionando por que somente o Yuno recebeu uma nova transformação. Por que será que isso aconteceu? O que levou o Tabata a dar apenas uma transformação para o Yuno e não para o Asta? Será que ele é o amado pelo autor? Calma, hater do Yuno. Tem uma explicação muito boa para isso do porquê que o Asta não recebeu uma nova transformação. E é exatamente esse ponto que nós vamos discutir depois da vinheta. Depois de quase 40 capítulos, a saga, o combate envolvendo ao Lucius finalizou. Se a gente for contar até o capítulo 332, a gente vai ter quase 60 capítulos. É uma boa, né? Uma boa quantidade ali de capítulos se você for envolver ali uma saga inteira, né? Por mais que Black Clover teve grandes pausas e tudo mais, a gente sabe que foi um grande combate, um grande confronto, que acabou sendo colocado de forma muito clara para gerar uma evolução completa do Yuno para ele alcançar o Asta. Por mais que a tradução em espanhol lá na Manga Plus esteja errada, a gente consegue observar o Lucius dizendo que o Asta já havia atingido o seu auge na batalha contra o Lucífero. O Yuno, ele atinge o auge do Grimório do Vento na batalha em Spade também. Só que, é claro, o Yuno acaba conseguindo um segundo Grimório e de uma hora para outra não iria como ter ali o ápice de todas as habilidades, todos os poderes envolvendo o Grimório das Estrelas. Se o Tabata faz isso... aí os haters do Yuno teriam pulado ali, virado mortais, virado monstros aqui nos comentários. Mas calma, o Tabata sabe o que faz. Nós tivemos uma transição muito legal envolvendo as batalhas do Asta e também do Yuno. O Yuno tendo grandes destaques aqui, né? Porque a gente observou durante todo o mangá de Black Clover o Asta finalizando os principais inimigos. A gente já trouxe um vídeo aqui falando sobre essas ideias. A gente meio que rebateu todos os argumentos de que o Yuno teria mais méritos que o Asta, coisa que não faz muito sentido. Mas o Yuno tem os seus méritos e bons méritos para conseguir também concorrer ao posto de Rei Mago da mesma forma como o Asta também tem esses méritos e essas visões para conseguir bater de frente contra o seu rival. Mas no final de tudo, o Yuno recebeu uma nova transformação. Ele acabou ficando mais próximo, acabou ficando ainda mais vinculado a toda a sua magia. Antes, o Spirit Dive era ligado apenas à magia do vento. Agora o Yuno conseguiu alcançar um patamar que tanto a magia do vento quanto também a magia das estrelas se torna uma só com ele. É como se ele pegasse ali esses poderes e gerasse toda essa questão para as suas habilidades. Coisa que o Asta já havia alcançado em Spade, essa união verdadeira. O Yuno recebeu uma nova transformação, mas o Asta não. Por que isso aconteceu? Enquanto a gente continua a discutir aqui os últimos 3 capítulos de Black Clover, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você se inscrever no canal do Geek Brasil pra gente alcançar a nossa marca de 200 mil inscritos. Vamos chegar lá! Esse ano nós vamos chegar a 200 mil inscritos. Então eu conto com você pra gente continuar fazendo o canal do Geek Brasil crescer cada vez mais. Você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Faça parte aqui dos nossos Cavaleiros Reais. Contribua, continue fazendo com que o Geek Brasil cresça através das suas doações. E aí você continuar contribuindo e a partir daí você fica acreditado aqui como membro dos Cavaleiros Reais em todos os vídeos do canal do Geek Brasil envolvendo a Black Clover. Bom, pra gente tentar explicar por que o Tabata não deu uma nova transformação pro Asta, por que isso realmente rolou ali nessa batalha final, primeiro nós precisamos voltar para a saga em Spade. Lá em Spade nós temos uma explicação muito precisa
do porquê que o Asta não teve uma transformação na batalha contra o Lucius. O primeiro ponto que a gente precisa realmente enxergar é que o Asta, ele consegue o modo união logo depois de fechar um pacto de amizade, um pacto de igualdade com o Lieb. No caso aqui, a gente observa que o Nacht havia oferecido para o Asta subjugação total sobre o corpo do demônio que ele havia vencido. Da mesma forma como o Gui Modelo e os demais demônios que o Nacht possui, o Asta poderia fazer com que o Lieb liberasse os poderes como ele bem quiser, da forma como ele quisesse, assim como o Nacht utiliza as habilidades dos demônios que ele tem pacto. Só que o Asta se recusa a fazer isso. Ele observa e enxerga o Lieb como um amigo, como um companheiro. Ele mesmo fala, quando os dois começaram a lutar, de que se não fosse o Lieb, o Asta não teria chegado onde ele chegou, em todos os seus méritos, salvando seus companheiros e salvando ali os seus amigos. E através disso eles acabam conseguindo gerar um pacto de união. Para o modo união então funcionar, eles precisam estar conectados em um mesmo objetivo de forma conjunta. Não basta só o Asta ter um objetivo, não basta só o Lieb ter um objetivo, os dois precisam ter uma mesma visão e uma mesma ligação, uma mesma conexão para fazer com que o modo união funcione. Não é igual ali o Nacht ou até mesmo ali outros personagens que simplesmente pegam os poderes dos demônios como bem quiser. No caso, o Asta e o Lieb, eles precisam estar conectados de forma muito precisa para ter essa ligação e esse grande poder. Isso é uma espada de dois gumes, porque se eles não estão conectados, eles podem realmente ter uma grande falha, como aconteceu na batalha ali contra o Lucius, quando a Licita entrou na frente do Lieb e também do Asta. Mas por outro lado, nós temos uma puta vantagem, e essa puta vantagem é o que vai explicar o porquê que o Asta não teve uma nova transformação na batalha contra o Lucius. E nessa conjuntura tudo dos personagens, nós temos que entender que o Asta tinha um objetivo, apenas um objetivo para In Spade, que era resgatar o Capitão Yami e... claro, né, ele queria também trazer, depois que ele descobriu, na verdade, que o Yuno, ele era o herdeiro de Spade, ele também queria acabar ali com as movimentações estranhas que se tinha em relação à Tríade Negra. Mas o primor ali do Asta era resgatar o Capitão Yami. Ele queria vencer ali o Lucífero, aquele que estava dando poder ao Dante, para que ele pudesse recuperar o seu capitão. Do outro lado, o Lieb queria vingar a Licita, porque a Licita acabou sendo morta pelo Lucífero, e ele colocava a culpa em si mesmo, porque como ele não tinha poder mágico, e ele estava no mundo humano, sem ter um pacto com outra pessoa, logo o Lucífero poderia lhe utilizar, o Lucífero poderia usar o corpo do Lieb para manifestar o seu poder. Então o próprio Lieb queria fazer com que o Lucífero pagasse por aquilo que tinha feito com a Licita. Era uma união, a gente observa ali que era uma união poderosa ao ponto de conseguir devastar o Majin, mas não era uma união verdadeira, porque os dois personagens estavam conectados em objetivos, mas objetivos opostos. Eram objetivos assim que se conectavam porque eles queriam fazer coisas que eram preciosas para as pessoas que eles gostavam, mas ao mesmo tempo não era uma união verdadeira entre ambos. Então, por mais que fosse uma união, não era uma união verdadeira, não era o máximo do poder que eles poderiam alcançar. Então, no caso, a gente observa que a união verdadeira só vem a acontecer quando o Asta entende os sentimentos do Lieb e entende que ele era o filho da mulher que havia adotado o Lieb. Esse é um ponto bem crucial de mostrar como os dois personagens continuam a crescer e poder crescer através das habilidades, através da antimagia. O Anão Bombado entende que o Lieb queria era vingança contra o Lucífero por ter matado a mãe dos dois. O Lieb se sentia responsável ali porque a Licita acabou não podendo criar o seu filho, e o Lieb também se sentia responsável por causa dele, que o Lucífero acabou matando também a Licita. Então,
Através dessa combinação e desse entendimento do Asta e do Lieb, foi aí que eles encontraram a união verdadeira. Nesse exato momento, o Asta ganha uma nova transformação, lidando a união verdadeira com 5 chifres e chegando no seu potencial máximo na obra, pelo menos até agora. Com esse 5º chifre, o Asta foi capaz de transpassar completamente o poder da gravidade do Lucifero. Lembra que ao longo da batalha, o Lucifero vai conseguindo tancar os poderes do Asta, simplesmente usando a sua gravidade em seu corpo, gerando um poder mágico tão gigantesco que até então na obra é o maior poder mágico que a gente pôde observar. Não é à toa que o Lucius teve que fazer ali um zaralho A4 para conseguir ter os poderes do Lucifero, para se tornar depois a criatura mais forte da obra até então, de forma única, é claro. E no ponto é que o Asta consegue uma antimagia através dessa união verdadeira que consegue transpassar o poder mágico do Lucifero, fazendo com que o Rei do Inferno fosse totalmente derrotado. Então, LP, você tá dizendo que o Asta já chegou no seu máximo, que é exatamente aí que ele pode chegar, que assim como o Lucius falou no capítulo 387, logo de cara, de que o Asta chegou no seu ápice, no seu máximo, na sua fusão máxima, na sua união máxima, na batalha contra o Lucifero, então quer dizer que não tem mais nenhuma fusão. É exatamente isso, não vai ter mais nenhuma transformação, nenhuma fusão, nada. Eu acredito que vai ter sim. E tem um ponto que vai explicar essa nova transformação, essa nova base para eu acreditar nesta visão. Por quê? Porque o Asta ainda não sabe quem é o seu pai. Desde quando essa batalha contra o Lucius começou, eu tenho falado que o Asta cresce em poder toda vez que ele conhece mais sobre o seu passado, toda vez que ele conhece mais através ali da sua origem, seja através da sua origem ou seja através da origem do Lieb. Nós não sabemos como o Lieb foi gerado no submundo e nós também não sabemos quem é o pai do Asta. Essas duas ligações pode ser algo tremendamente importante para gerar uma nova forma para o Asta, para que o Asta consiga uma nova transformação. E isso é muito importante porque a Alicita ainda está viva e pode contar um pouco para nós sobre a origem do nosso protagonista. Se a Alicita está viva, isso pode fazer com que o Asta saiba quem é o seu pai ou como ele foi concebido, mesmo ela drenando mana, drenando energia vital. Eu acredito que ela seja realmente alguém que conseguiu transformar a energia vital em vida e o Asta acabou nascendo ali da mana, podemos dizer dessa forma, né? O ser que nasceu da mana é um ser que nasce sem mana. É uma singularidade bem interessante que o Tabata pode vir a fazer. Fora que nós ainda podemos ter um pouco de desenvolvimento em relação ali ao Lieb e explicar um pouco mais sobre sua origem, o porquê que ele é o único demônio até agora que nasceu sem mana, para explicar tanto como o Asta quanto também o Lieb de nascerem sem mana. E nessa visão é a maneira de como podemos entender de como o Asta fica forte. Toda vez que o Lieb e ele se conhecem mais, é aí que eles ficam mais poderosos. Então, meus amigos, provavelmente a última transformação do Asta com o Lieb deve vir durante a batalha contra o Yuno. Nós temos quase uma confirmação de que os próximos capítulos de Black Clover vai ser um combate acirrado entre o Asta e o Yuno para ver quem vai se tornar o Rei Mago. Dessa forma, visto que ele vai precisar superar os seus limites para se tornar o Rei Mago, eu acho que uma boa sacada para o Tabata dar uma nova transformação logo depois do Asta e o do Lieb saberem um pouco mais sobre suas origens e um saber mais sobre a origem do outro. Dessa forma, conversando com a Alicita, ele terá acesso total sobre sua origem e vai poder revelar ali sua nova transformação. Por isso, para mim, fica mais condizente o Asta revelar essa nova transformação durante a batalha contra o Yuno do que durante a batalha contra o Lucius, visto que não teve gap suficiente ali para que o Asta soubesse mais da sua origem, até mesmo porque a Alicita estava sendo controlada ali pelo Lucius e não iria falar o que estava acontecendo, o que realmente ocorreu para que o personagem fosse gerado, para que o personagem fosse
criado. Mas temos grandes expectativas ali para essa batalha. É claro que tem mais um ponto sobre o Yuno que o Tabata ainda vai abordar e provavelmente isso vai ser na batalha dele contra o Asta, mas por enquanto vai ficando aqui nessa esperança de que vamos ter uma nova transformação. Minha expectativa é que os próximos 2, 3 capítulos seja definitivamente pra gente amarrar algumas pontas soltas, o encontro com a Alicita, algumas coisas envolvendo a Noelle, algumas coisas envolvendo a Mimosa, e ao mesmo tempo abrir o caminho para a batalha contra o Yuno. Esses 3 capítulos vão ser cruciais pra gente entender de forma definitiva quem vai ser o Rei Mago Supremo. E para ser o Rei Mago Supremo, o Asta precisa realmente ter tal poder da anti-magia. E com esse poder vem assim uma nova transformação.